Amós 5, 1 a 17. Eu farei a leitura, peço a você que acompanhe com atenção, em silêncio, a leitura em sua Bíblia. Aqui estamos dentro, irmãos, do texto no livro de Amós, ou da seção no livro de Amós, onde ele profere sermões de juízo. Nós vimos a primeira parte, agora são sermões de juízo, e por fim terá uma terceira parte, onde veremos algumas profecias simbólicas, mas nesta parte, como nós podemos, por exemplo, ver, capítulo 3, versículo 1, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. Capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã. E agora no capítulo 5, versículo 1, ouvi esta palavra que levanto como lamentação. E esse é o nosso texto. Acompanhe então a leitura da palavra de Deus. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós, que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. É Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José, porque assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti,
diz o Senhor. Pai, estamos diante de um texto, Senhor, tão forte como tem sido os textos lidos aqui neste púlpito nos cultos de domingo à noite. Textos que foram inspirados pelo Teu Espírito e registrados nas Escrituras para todo o tempo, enquanto houver vida nesta terra, para a edificação da Tua igreja. E aqui estamos, Senhor. A Tua palavra foi lida. Fala conosco. Faz a obra que precisa ser feita em nossos corações, através, ó Pai, da leitura e exposição do texto da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nos últimos dias desta semana que passou, eu tive algumas experiências. Na quinta e na sexta, eu visitei 2 pessoas que estão em tratamento de saúde, pessoas que estão lutando contra enfermidade grave. E diante de situações assim, onde visitamos pessoas que estão lutando contra enfermidades graves, nós procuramos levar palavras de esperança. Procuramos levar palavras que tragam ânimo, que tragam força para que essas pessoas não desfaleçam em meio à luta. A palavra de Deus chega a dizer que o espírito firme sustenta o homem na enfermidade, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Então, pessoas que estão passando por lutas precisam de esperança. E assim aconteceu na quinta e na sexta. Não sabia eu que no sábado uma prima minha de 55 anos faleceria. Uma prima que estava lutando também contra uma enfermidade grave. E Deus a chamou. E ontem, sem que eu esperasse, eu estive num lugar onde palavras de esperança para essa terra já não teriam ocasião. A pessoa havia sido vencida pela doença. A pessoa havia morrido. Lamentação tem a ver com morte. Lamentação tem a ver com o fim da esperança. E é assim que Amós escreve esta mensagem. É uma lamentação. Amós tem de Deus uma visão e escreve esta visão que aconteceria no futuro já como um passado, falando que estava certa a queda de Israel. Israel como nação, o reino do norte, composto por 10 tribos, os filhos de Jacó, cairia para nunca mais se levantar. Posteriormente, o reino do sul, o reino de Judá cairia, mas voltaria para a terra. Deus o traria de novo, depois de 70 anos de cativeiro. Mas o reino do norte não. Foi uma queda para sempre. Então, Amós começa falando nesses termos. Ouvi a palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. É uma palavra fúnebre. É uma palavra que acontece em momento de velório. É uma palavra que acontece em momento de pranto. E nós podemos ver estas mesmas palavras no final do texto. Ele abre o texto com estas palavras. E ao final do texto que lemos, ele volta com essas palavras dizendo: assim diz o Senhor, versículo 16, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai, gritos, interjeição que tem a ver com dor, que tem a ver com sofrimento. E ao lavrador chamarão para o pranto, olha, pare de trabalhar, agora é hora de chorar, não é hora de trabalhar. E para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz
o Senhor. Irmãos, então, uma lamentação, porém, diferentemente do que os exemplos que eu citei, uma lamentação nacional, porém com esperança pessoal. Não haveria mais esperança para a nação, mas haveria esperança para o indivíduo. Haveria esperança para pessoas que se arrependessem. E é este texto, então, temperado assim, que nós vamos expor nesta noite. Um texto onde há uma lamentação nacional para o povo, mas com esperança individual, diante de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de vida por parte de indivíduos. Então, eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, observasse mais uma vez o versículo de número 2, quando o texto é o passado profético, Amós olha lá para frente, ele tem essa visão de Deus, de algo que aconteceria algumas décadas depois, ele tem esta visão e já escreve como passado. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. E vem então um paralelismo, uma forma poética, um recurso utilizado na poesia hebraica, que é repetir a mesma mensagem do primeiro verso, no segundo verso, com outras palavras. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se, estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Não há quem a levante. Só que vem então o tempero da esperança individual, quando o versículo 3 diz: porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. O texto vai nos mostrar então, irmãos, que haverá um remanescente. Haverá um povo que permanecerá fiel ao Senhor, ainda que o juízo seja certo. Haverá um remanescente. Por isso, então, o texto prossegue mostrando a necessidade de se buscar o Senhor, a necessidade de buscar a Deus e viver. Então, nós vamos falar sobre esta busca, a necessidade de buscar a Deus e viver, pois há, em primeiro lugar, esperança como resultado de uma busca genuína. Existe esperança como resultado de uma busca genuína. Vejam, irmãos, o versículo de número 4. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel. A lamentação está ocorrendo. É lamentação. É um cântico de lamentação. Mas aqui vem o tempero da esperança, na lamentação, quando o texto diz: buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai o Senhor e vivei. Porém, então há a palavra forte, a conjunção forte, que vai dizer que esta busca deve ser uma busca genuína. Deve ser uma busca genuína. E um remanescente haverá de buscar o Senhor de forma genuína. E esse remanescente poderá ter esperança. Eu gostaria que você observasse, meu irmão, no versículo de número 5, 3 nomes de cidades que aparecem.
E esses 3 nomes de cidades se referem a centros religiosos, a lugares onde o povo buscava a Deus naquela época. E ninguém se engane, não eram centros religiosos monótonos, não eram centros religiosos que estavam parados por falta de frequência. Pelo contrário, eram centros religiosos muito movimentados. Eram centros religiosos muito frequentados. Quando o texto fala de Betel, em Efraim, quando o texto fala de Gilgal, em Manassés, quando o texto fala de Berseba, já no reino do sul, em Judá, o texto está falando de buscas que eram feitas, porém buscas que não eram genuínas, buscas que não eram aceitáveis aos olhos de Deus, buscas que não eram feitas por pessoas cujos corações estavam quebrantados, arrependidos e que queriam de fato comunhão com o Senhor. Então o texto diz, olha, buscai ao Senhor e vivei. Porém, a busca tem que ser diferente da busca que vocês têm feito. Vocês têm buscado a Deus. Vocês têm buscado sim o Senhor, vimos isso semana passada. Eu quero que você, para a gente recapitular, olhe no capítulo 4, versículos 4 e 5. No capítulo 4, versículos 4 e 5, o texto vai narrar essa busca que era empreendida, essa busca que era feita, e Deus está dizendo, olha, me busquem, mas não como vocês têm buscado. Vejam só como eles buscavam, vinde a Betel e transgredi. Quando vocês vão a Betel, vocês estão transgredindo contra mim. O culto que vocês me apresentam em Betel é um culto que é transgressão, porque mãos sujas prestam cultos sujos, coração sujo presta culto sujo, boca suja profere palavras sujas. Vinde a Betel, sim, mas transgredi. A Gilgal, e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifício de louvores do que é levedado, manchado pelo pecado, e publicai-as, porque disso gostais, de fazer propaganda dos serviços religiosos que vocês fazem. Ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Então aqui no capítulo 5, no versículo de número 5, no versículo de número, versículos 4 e 5, o texto vai dizer, olha, tem esperança, a queda já está determinada, a lamentação já está sendo proferida, o cântico fúnebre, mas há esperança para aqueles que buscarem ao Senhor de forma diferente, aqueles que não buscarem o Senhor como Ele é buscado em Betel, como Ele é buscado em Gilgal, como Ele é buscado ainda em Berseba, porque o culto de Gilgal, o culto de Berseba, o culto de Betel, deixará de existir. Foi condenado, acabará. Mas existe esperança para aquele que buscar ao Senhor genuinamente. Irmãos, busca genuína é busca marcada por um coração que se compromete com o Senhor. Busca genuína é marcada por um coração que se manifesta em atitudes, em posicionamentos, em palavras, em comportamentos que honram o Senhor. Não era o que estava acontecendo lá. E Deus diz o seguinte para eles, vocês devem me buscar, mas diferente do que vocês estão fazendo. Eu gostaria que nós parássemos, irmãos, para refletirmos sobre o nosso próprio coração e perguntarmos para nós mesmos, será que há mudanças que precisam ser feitas na nossa vida para que a nossa busca ao Senhor seja genuína? Ou será que a nossa busca ao Senhor está corrompida?
Será que o cântico para nós é um cântico fúnebre? Ou um cântico marcado por esperança? Quando Deus olha para nós, o que é que Deus vê? Com relação à nossa busca como igreja, eu queria que você pensasse pessoalmente, particularmente, olhando para dentro de si agora, para o seu coração, quando Deus olha para você, para a sua busca, para a sua vida, o que é que Ele tem visto? Você o tem buscado genuinamente, segundo os olhos dEle? Você acha que é essa a conclusão que Ele chega ao olhar para a sua vida diária? Nós precisamos refletir, irmãos. Nem toda busca a Deus é busca que gera vida. Nem toda busca a Deus é autêntica aos olhos de Deus. Muitas buscas a Deus acabarão em lamentação fúnebre. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então Amós diz isso. Devemos buscar ao Senhor e viver, pois há esperança como resultado de busca genuína. Mas devemos buscar a Deus genuinamente e viver. Sabe por quê, irmãos? Porque há castigo como resultado de busca corrompida. O castigo já foi anunciado. Agora vamos vê-lo aqui, passo a passo, a partir do versículo de número 6. Castigo como resultado de busca corrompida. O versículo 6 vai dizer: buscai o Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo, e consuma, que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Buscai o Senhor genuinamente e vivei, e desfrutai de comunhão com Deus, e das bênçãos que procedem da comunhão com Deus, porque se não houver busca genuína, se a busca for corrompida, o juízo que virá abaterá vocês também. O juízo que virá irromperá sobre vocês, sobre a casa de José, Efraim e Manassés, e o reino do norte era conhecido como o Efraim, a tribo proeminente no reino do norte. Virá sobre a casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel, centro religioso, famoso, frequentado, e não haja em Betel quem o apague. Porque vocês têm convertido o juízo em alosna. Versículo 7. E deitado por terra a justiça. Versículo 8. Vocês devem procurar o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, e chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Irmãos, a falta daquilo que deveria tornar a vida mais leve, a justiça, estava tornando-a pesada, amarga. É isso que o versículo diz: vocês estão transformando a justiça em alosna, em algo amargo, em algo pesado, algo indigesto. E o texto, mais uma vez, faz um apelo para que se busque a Deus, o Todo-Poderoso, Soberano, Criador, e veja só como Amós coloca: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Eu quero falar um pouquinho aqui, irmãos, rapidamente sobre o sete estrelo. Um conglomerado estelar relativamente próximo da Terra, conhecido mais comumente aqui no Brasil como as Pleiades. Esse conglomerado estelar
dista da Terra só cerca de 440 anos-luz. E quando Amós diz o seguinte: procurai o que faz o 7 estrelo. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês devem procurar aquele que espalha as estrelas nos céus, e entre elas o 7 estrelo, que já era conhecido naquela época, e hoje sabemos que está a cerca de 440 anos-luz da Terra. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa isso. Vamos tentar entender um pouquinho. Ano-luz, a distância que a luz percorre no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. A distância que a luz percorre no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo. Irmãos, nesta velocidade, em 1 segundo, a luz pode dar quase 7 voltas e meia na Terra. Girando na circunferência da Terra, 7 voltas e meia, em 1 segundo. Vezes 60, que dá 1 minuto, vezes 60, que dá 1 hora, vezes 24, que dá 1 dia, vezes 365,25 dias, que dá 1 ano, dará cerca de 9,46 trilhões de quilômetros por ano. A gente nem consegue entender isso, né, irmãos? A gente nem consegue entender esta distância. 9,46 trilhões de quilômetros por ano, vezes 440. O que Amós está dizendo é o seguinte: vocês devem buscar esse Deus tão grande, vocês devem clamar a esse Deus tão grande, que não há outro caminho, não há uma outra forma de busca, de tão grande, tão maravilhoso que Ele é, senão com quebrantamento, arrependimento e total prostração diante dEle. Quando vocês olham para o céu, para o 7 estrelo, para as Pleiades, e vê aquele brilho daquela estrela, aquele brilho que está chegando a você hoje, brilhou há 440 anos, e hoje você está vendo, e ele percorreu esta dimensão toda que a gente não sabe nem falar, na velocidade da luz. E hoje você está vendo esse brilho. Não há como resistir o juízo desse Deus, a não ser com arrependimento e quebrantamento. Não há como. Senão como no texto de Juízes que nós lemos no início do culto, onde nos quebrantamos, abandonamos o pecado, abandonamos o erro, nos voltamos para esse Deus. E Amós então está dirigindo a sua palavra ao remanescente fiel, aquele remanescente que restaria do povo que seria destruído. A maioria do povo sofreria castigo como resultado de busca corrompida. Vejam, irmãos, o que o texto diz, a partir do versículo 9, o texto da palavra de Deus vai dizer: é Ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. O que é a força do homem para encarar esse Deus? O que é a força do homem para se colocar diante de Deus? Ele faz vir súbita destruição sobre o forte. Ele faz vir ruína sobre a fortaleza.
Aí o texto vai dizer, mas vocês estão aborrecendo na porta, na entrada da cidade, vocês estão aborrecendo o que vos repreende, estão abominando o que fala sinceramente, vocês estão rejeitando as palavras que clamam, dizendo que vocês precisam mudar de vida. Deus está falando por meio do profeta assim. Vocês estão repreendendo ou estão rejeitando as palavras que são faladas sinceramente, clamando a vocês para que vocês mudem a vida de vocês. Vocês estão aborrecendo ao que vos repreende e abominando o que fala sinceramente. Irmãos, o povo, já nessa época e posteriormente, passando por todos os profetas, até chegar em Jeremias. E Jeremias faz um desabafo, quando Jeremias diz o seguinte, olha, vocês gostam de ouvir paz, paz, quando não há paz. É esse o discurso que vocês gostam de ouvir, discurso de paz, quando não existe paz. Só que o juízo está chegando. E Amós então vai dizer isso. Vocês rejeitam o que fala sinceramente. Nos versículos 11 e 12, Amós dá mais exemplos, irmãos, de pecados que eram correntes entre o povo que pisava o pobre, o povo que exigia tributo cada vez maior sobre o alimento do pobre, o povo que estava aumentando a riqueza, construindo casas caras de pedras lavradas, só que não teria esse deleite de morar nessas casas, não teria o deleite de beber do vinho das vinhas desejáveis que plantaram. O versículo 12, o texto vai dizer, porque sei serem muitas as vossas transgressões, graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. E Deus então vai citando por meio do profeta os erros sociais, as faltas cometidas por aquele povo, faltas essas que atrairiam o juízo sobre o povo. E ele chega a dizer uma palavra dura no versículo 13, portanto, o que for prudente, aquele que pensar diferente, aquele que tiver um outro posicionamento, o remanescente, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. O que o profeta está dizendo aqui? Ele está não encorajando o povo à covardia, mas observando que em meios tão sombrios quanto aquele, a maldade atinge níveis tão elevados que a confrontação direta se torna inútil. Em meios tão sombrios quanto aquele, o prudente fica calado, porque sabe que o povo não quer ouvir o que é correto. O que for prudente guardará então silêncio, porque o tempo é mau e a confrontação já não é ouvida. É preciso buscar ao Senhor e viver, porque há esperança como resultado de busca genuína. É preciso buscar o Senhor genuinamente e viver, porque há castigo como resultado de busca corrompida. De nada valeria o culto em Betel, em Gilgal e em Berseba. E eu quero finalizar dizendo que é preciso buscar a Deus genuinamente e viver, pois haverá sim castigo como resultado de busca corrompida, mas também haverá vida como resultado de busca real. Os versículos, irmãos, finais, 14 a 17, e mais uma vez, o verbo que fala da busca é repetido. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Buscai o bem e não o mal, para que vivais.
E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem que está. Vocês dizem que Ele está. Ele não está. Ele não está. É o que Amós está dizendo. Mas se vocês buscarem o bem e não o mal, o Senhor dos exércitos estará com vocês, como vocês dizem que Ele está. Aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei na porta o juízo. Nós já vimos aqui a palavra porta, né? As portas da cidade, já citadas em versículos anteriores. Versículo 10, quando fala que o povo aborrecia na porta os que os repreendia. No versículo de número 12, o texto que fala que o povo rejeitava na porta os necessitados. Agora, então, no versículo 15, o texto fala que o povo deveria estabelecer na porta o juízo. Deveria começar a mudança. Deveria começar a mudança desde a porta, estabelecer na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente. A pregação, em meio à lamentação, a lamentação fúnebre, mas a pregação de esperança, em meio à lamentação, para o restante de José, o restante de Efraim, o restante do reino do norte. E o texto, então, finaliza com mais palavras de pranto, de lamentação, palavras fúnebres, como nós ressaltamos no início da mensagem. Aqui mostrando que a busca deve ser real e a vida como resultado de busca real. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. Irmãos, quando existe busca de todo o coração, quando a busca não é só em palavras, mas a busca se manifesta na nossa vida, em frutos que mostram verdadeiro arrependimento, frutos que mostram verdadeira mudança de vida, verdadeiro compromisso com o Senhor. E o versículo 17, para a gente finalizar esta terceira parte, o texto vai dizer: em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei no meio de ti, diz o Senhor. E os comentaristas da palavra de Deus, quando falam sobre este versículo 17, eles nos remetem a Êxodo 12, versículo 12. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Êxodo 12, versículo de número 12. Vejam, irmãos, como o texto diz, aqui em Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Naquela noite passarei pela terra do Egito. E não haveria casa sem luto, não haveria casa sem morte na terra do Egito. E quando o versículo fala, aqui voltando para Amós, capítulo 5, versículo 17, em todas as vinhas haverá pranto, passarei pelo meio de ti. A ideia é que Deus passaria pelo meio de Israel, como ele passou no meio do Egito, como juízo. Juízo trazendo morte, trazendo lamento, trazendo destruição. Mas em caso de busca real, existe vida. Irmãos, eu encerro ressaltando
aquilo que o texto nos diz no versículo de número 8. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion. Quando nós lemos, irmãos, as Escrituras, no Evangelho, como João, por exemplo, capítulo 1, o texto vai dizer que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Adiante o texto vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que fez o sete estrelo e o Órion se fez carne e habitou entre nós. O Verbo de Deus morou no nosso meio e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Verbo de Deus que hoje celebramos por meio do pão e do cálice, vemos a misericórdia de Deus manifestada naquele que absorve o impacto do seu próprio golpe, de sua própria ira, a fim de que sejamos preservados. E quando Amós diz, buscai aquele, ou procurai aquele que faz o sete estrelo e o Órion, o texto nos mostra que devemos procurar o Criador de todas as coisas, o próprio Deus Filho, através do qual nós podemos ser aceitos diante de Deus, quando recebemos pela fé o sacrifício daquele que teve vida autêntica, o sacrifício daquele que teve vida plenamente perfeita. E através dele nós podemos buscar a Deus, como diz o profeta Jeremias, e o achar, porque através de Jesus, e só através de Jesus, nós podemos buscar a Deus com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Eu quero que você, meu irmão, feche os seus olhos. E fale com o Senhor. O misericordioso Deus é um Deus justo que não deixa de visitar o pecado com sua ira. E o pecado causa, de fato, lamentação, causa morte. O salário do pecado é a morte. Houve, de fato, a morte nacional, o povo foi levado cativo, nunca mais voltou. Mas o remanescente fiel, onde quer que estivesse, espalhado por onde quer que estivesse, achou graça diante do Senhor. Através de uma busca genuína, não corrompida, através de uma busca real. Irmãos, como igreja hoje somos conclamados a buscar o Senhor genuinamente, tirando toda a corrupção, a buscar o Senhor realmente, com todo o nosso ser. E em Jesus, e só em Jesus, essa busca nos é possível.